busca de aprendizado, né? Busca por aprendizado. Vamos lá. Nosso código diz assim, pessoal, ó. Vamos lá, diz assim. Busca por aprendizado, demonstrar sede de conhecimento, vontade de evoluir e estar aberto a aprender com feedbacks. Vou ler de novo aqui porque isso aqui já dá uma palestra. Demonstrar sede de conhecimento, vontade de evoluir e estar bem aberto a aprender com feedback. Experiências e novos desafios. E aqui na CAD, quem aprende continuamente torna-se peça-chave para a inovação e o crescimento. Exemplos: participar de treinamentos e formações oferecidas pela empresa, pedir feedbacks para melhorar sua performance e estudar por conta própria sobre assuntos da sua área. Isso são exemplos de busca por aprendizado. Pessoal, não tem como negar de que nós temos uma missão aqui como empresa diante da sociedade. Nós temos essa missão diante da sociedade, que é trazer a segurança, trazer a tranquilidade. Essa é a nossa missão diante da sociedade. Mas a gente também não tem como negar de que aqui dentro do nosso espaço a gente trabalha muito essa base do ensino, essa base do aprendizado. Isso é muito visível, isso é muito claro para cada um de vocês e cada dia mais a gente tem demonstrado isso. E isso fica tão evidente porque quanto mais você cresce, mais você entrega resultados. Quanto mais você evolui como ser humano, mais nós entregamos para os nossos clientes, mais nós conseguimos entregar qualidade para aqueles que a gente se propõe a entregar. Faz sentido, pessoal? Faz sentido ou não? Então, essa mudança, essa alta performance que a gente busca através do conhecimento diante de cada um de vocês, isso vai gerar vários impactos, sim, lá na vida de vocês, lá no seu cotidiano, lá dentro da sua igreja, em qualquer coisa que você for fazer. Não tem como você separar isso. Essa alta performance eu só uso na CAD. Aqui na igreja, aqui em outros negócios, eu sou uma outra pessoa. Tem como dividir isso, pessoal? Não tem como dividir. Então, essa mudança, essa busca por aprendizado e tantas outras coisas que nós trabalhamos relacionadas ao conhecimento, ele é, de fato, para nos transformar. E quanto mais nos transformarmos em pessoas melhores, em seres humanos cada vez melhores, quanto mais lapidados, melhor será a nossa entrega na sociedade. E isso, galera, eu tenho certeza que outras empresas não têm e aquelas que têm são raras. Não tem como separar a entrega, a qualidade com o colaborador. Não tem. Se a entrega é boa, o colaborador, ela é bom. Não tem essa separação. Faz sentido ou não, pessoal? Se a empresa ela não se preocupa com a entrega, com a qualidade, pode ter certeza que a culpa não é o CNPJ. Não tem como a gente separar pessoas do CNPJ. Cara, é por causa do prédio. É por causa da empresa. É por causa das pessoas. É por causa do gestor. É por causa do colaborador. É por causa da pessoa que ofereceu o serviço. É por causa da pessoa que está executando. Esse é o ponto. Ela raramente vai associar com o produto. Faz sentido isso? Faz? Eu vou contar uma experiência para vocês. Anos atrás eu trabalhei com um rapaz que o apelido dele era Bate Fino. Hoje eu entendo por que é Bate Fino. Né? Na época eu era muito inocente e aí o tempo vai passando e aí a gente viu as quedas dele. Agora eu entendo por que é Bate Fino. Né? Não vou nem falar porque está sendo gravado. Mas ele era um cara muito enrolado, cara. Ele era um cara cheio das gambiarras, mano. Improvisava tudo, fazia tudo para ganhar dinheiro. Ele era do tipo de cara que ele pegava câmera velha,
Quem lembra das microcâmeras aqui? Que é aquelas pequenininhas assim, ó, quadradinha, que tinha uma lentezinha bem pequenininha, desse tamanho, que não tinha infravermelho. Levanta a mão, quem sabe quais essas câmeras? Antiga, né, cara? Muito antiga. Na verdade, ela era um intermediário entre as parrudonas que surgiram logo no início para uma modernização, né, de umas câmeras menorzinhas. E aí veio uma tecnologia, e inclusive essas câmeras eram medidas em linhas, não era nem em megapixels. Era 320 linhas, 420 linhas, uau, já era um sucesso. Cara, meu Deus, metade de um megapixel. Cara, era uau, sucesso, meu Deus, que qualidade. Aí surgiu as câmeras com infravermelho. Aí as câmeras com infravermelho, todo mundo sabe qual é. É aquelas câmeras maiorzinhas, redondinhas, que elas têm o que como características na lente? Aquelas luzinhas, não é? O que ele fazia para ganhar dinheiro? Mano, ele pegou um monte de câmeras pequenas, microcâmera, e ele pegou um serviço grande, e a gente ficava, meu Deus, como é que esse cara pega serviço, vários serviços assim, cara? E era, cara, serviço que ele falava assim, cara, eu tô ganhando 3 conto, 4 conto, 5 conto. A gente, pô, rapaz, esse bicho tá ganhando dinheiro mesmo, cara. Aí a gente, um belo dia, a gente passou, viu ele instalando, aí ele ofereceu pro cliente câmera com infravermelho. Quando a gente olhou, cara, a câmera era uma microcâmera colada dentro. Ele tirou aquelas câmeras, o LED, tirou toda a parte robusta e ele colou a microcâmera dentro de uma carcaça de uma câmera infravermelho. E o cliente pagando uns 100 e poucos reais numa câmera e diz, olha, a câmera é top, hein? Cara, eu falei, rapaz, é por isso que ele está ganhando dinheiro. Ele reaproveita o material, pinta as câmeras com spray, tá? Aí eu fiquei pensando, cara, um cara oferece um negócio desse, o cara, daí a gente tira, né? Não era um bom profissional, ganhou dinheiro até se queimar na cidade e chegou a um ponto que ninguém mais queria fechar serviço com ele. Chegou a um ponto que as pessoas diziam assim, ó, eu fiz, tem um amigo lá, bate fino, Deus que me livre, tá amarrado, quero nem papo com esse cara. O que acontece? Tá ligado a quê essa entrega? Tá ligado a quê? Ao profissionalismo. Tá ligado à pessoa. Vocês entendem isso? Então, na íntegra, se a gente for analisar, tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele entregava estava relacionado à pessoa que ele era. Então aqui, galera, por isso que a gente fala, instiga, trabalha a vida de vocês, para que isso realmente cresça, esse desejo do crescimento, esse aprendizado dentro da vida de vocês. Oi? Tem uma mangueira da banana. Não tem. Não tem. E aí, cara, a gente entende isso, a gente cobra isso, vamos cobrar isso, porque a gente não vai, galera, diminuir a nossa entrega, a gente não vai diminuir a nossa excelência, porque um colaborador não quer entregar. A gente não pode fazer isso. Se a gente quer viver o extraordinário, a gente tem que entregar de forma extraordinária. Faz sentido? Olha só. Hoje vamos falar sobre algo que define o futuro de qualquer profissional. É a busca por aprendizado. Repita-se comigo assim, ó. Hoje eu vou ouvir sobre o que define qualquer profissional. A busca pelo conhecimento, galera, pelo aprendizado, ela separa profissionais. Ela separa. A princípio, em comportamento, depois, nisso aqui, ó. Vocês estão entendendo? A princípio, reconhecimento. Depois, remuneração. É a consequência de tudo. Não é sobre fazer cursos por obrigação. Não é sobre acumular certificados. É sobre ter sede de evolução. O que realmente é a busca por aprendizado? De forma bem simples, é a decisão de não permanecer do mesmo jeito quando existe oportunidade de crescer. Galera, a busca por aprendizado, o que define não é o certificado que eu tenho, não é acumular
certificado para criar um status. É realmente aquela sede que eu carrego diante das oportunidades. Eu costumo dizer, galera, que aqui a CAD, nós estamos nesses primeiros anos com uma janela de oportunidades muito alta. Nesse processo de expansão que nós temos hoje, nós estamos com uma janela de oportunidades muito grande. Por que isso? Não durma, volta, fique comigo. Mayday, mayday, mayday. Por que eu falo que a janela de oportunidade está alta? Porque nós estamos em formação. E aí no início, galera, não tem como a gente pegar o melhor dos melhores. Cara, o cara é fera, o cara é fodástico, vamos colocar ele aqui na função. Não. Tem situações, galera, que a gente vai colocar o cara lá, o melhor entre eles é o menos pior, na maioria das vezes. Não é que a gente é o melhor dos melhores. Não, cara. É o menos ruim. Vai ter situações, galera, que não é pela capacidade que ele tem, mas é pelo que ele demonstra desde a raiz. Tu entende isso? Às vezes o cara não é o cara que tem um conhecimento e tanto, mas é o cara que tem a base que já reflete quem ele vai ser no futuro. Vocês estão entendendo, pessoal? Quando você olha para a sombra não reflete a pessoa, você não consegue ter a definição de como é a pessoa, mas olhando para a sombra, tu consegue perceber se ela é homem ou se é mulher, ou não. Consegue perceber? Então, existem colaboradores que eles já não são os baita dos colaboradores, mas a gente olha nele e a gente vê que o cara é aplicado. A gente olha para ele e a gente vê que tem futuro. Olha para ele e ele é um cara que já tem a base. Então, essas pessoas são pessoas que provavelmente a empresa ela vai catar para perto e vai trabalhar esses ajustes com avião no ar. Faz sentido isso, pessoal? E uma das coisas que a gente observa é essa sede que a pessoa tem por aprendizado. É a sede que ela tem, é a disposição que ela tem, que ela já mostra desde o início. Entende isso? E aí, cara, aí agora sim, né? Acabou de sair um treinamento aí, a gente vai dar um treinamento, falei para a equipe técnica que não é obrigado a eles participarem, mas, cara, tem coisas que a gente sabe que não é para a gente fazer, é para a gente gerir, é para a gente gerenciar, é para a gente saber o que cobrar, é saber por que a tua função ela é impactada pela função tal, né? É você saber por quê, qual o impacto que gera um comando que vem lá de cima. Porque a gente às vezes, né, tem aquela coisa, né? A gente é muito bom só no que a gente faz. Mas a gente não sabe por quê que vem o processo lá de cima. A gente não sabe o que fazer, qual o impacto que isso tem. Às vezes a gente não sabe nem o impacto de quem vai receber com aquilo pronto. Por exemplo, quando a gente entende o fluxo da coisa, por exemplo, quando a gente entende o fluxo, da onde vem as ordens de serviço? Por que é gerada aquela ordem de serviço à noite? Por que é pedido prioridade daquela ordem de serviço à noite? Olha só, às vezes é colocada a prioridade, é pedido socorro, help, ajuda-me, em uma determinada ordem de serviço. Aí, se o técnico que recebe não compreende o processo, ele vai olhar assim, ele vai olhar como mais um. Mais um serviço. Ele olha aqui, ó, mais um. O supervisor que vai separar a ordem de serviço, ele olha, isso aqui é mais um trabalho. Mas na verdade não é mais um trabalho. Existe uma situação de que aquela situação ela vai gerar grandes impactos se demorar a resolver. Talvez, se eu não resolver hoje, o cara da noite vai sofrer um baque danado. Porque de repente é uma zona que ficou aberta lá em um cliente que eu achava que poderia ir depois. Mas é um local onde existe alto índice de entrada, vai gerar um problema, vai gerar um BO muito grande, o operador vai ficar aí cega, e aí, meu irmão, nossa entrega vai por água abaixo. Teve um técnico esses dias agora, foi o Cairo. O Cairo me falou uma situação, ele foi num dia
lá na Rap Eventos, lá na Ali Representações. Ele foi num dia resolver a ordem de serviço do barreiro que não estava funcionando. Adivinha? À noite, o cara foi lá roubar um ar-condicionado. A gente conseguiu intervir por causa de quê? Por causa de uma atenção, se foi por acaso, sei lá como é que foi, mas tudo contribuiu a nosso favor. Vocês entendem que quando a gente entende, busca entender a coisa, sabe da onde vem o escalonamento, sabe gerir esse processo, as coisas fazem muito mais sentido? A gente consegue entender o processo? Então, galera, a busca por aprendizado, essa sede que a gente tem de conhecer o todo, isso é algo que a empresa valoriza em alto nível. E isso a gente sempre vai valorizar. Eu estou falando aqui um dos, tá? Porque nós estamos há dias falando sobre as competências que nós buscamos. Tudo isso são indicativos do que você precisa fazer. Porque às vezes a gente fica assim, né? O que eu faço para a empresa me enxergar? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. E agora? Cara, olha lá o código, assiste as gravações do briefing, e faz só aquilo que está lá. Ou melhor, faz primeiro aquilo que te é solicitado, porque a gente tem esse problema, né? A gente quer fazer tudo, mas esquece de fazer o que é o principal, que é a nossa função, para dar atenção em outra coisa para ser visto. Então, dica, cara, tudo que é relacionado à sua função, dê o melhor. Faça o melhor. Procure desenvolver dentro daquilo que você foi contratado para ser. Aí, começa a olhar para o que eu posso fazer a mais. Olha para as competências. As competências já é para dentro da função, tá? Mas olha para as competências que ela vai te dar indicativos para se tornar um profissional fora da curva. Pessoal, vou falar um negócio aqui para vocês. Conhecimento é poder. Inclusive, o Thiago Brunet fala que a moeda mais cara do mundo é o quê? É o tempo. É o tempo. E quanto menos eu sei, mais tempo eu gasto. É ou não é? Quanto menos eu sei, mais eu gasto. É fazer uma associação. Galera, o conhecimento ele é poder. Tu imagina se a gente diz assim, cara, aqui no Tangará, está enterrado, está escondido, uma caixa que tem 500 mil reais. 500 mil reais, está lá. Não é aquele caso lá da van não, tá? Que é aquele fraudulento lá, sem vergonha, que foi até multado, né? Foi o médico, né? Um dentista. Dentista, né? Se lascou, viu? Se lascou, porque processaram ele. Mas vamos supor que tem 500 mil reais escondido aqui no Tangará. E aí é o seguinte, está numa casa, deu essa informação para todo mundo. Conta até 10 e está liberado. Só tem essa dica? Só tem essa dica. Valendo. Só que para uma outra pessoa, eu digo assim, está numa casa e essa casa é uma casa amarela. É informação, não é? Não é conhecimento? É ou não é? É conhecimento. Quantos passos eu estou à frente dos que não sabem dessa informação? Muitos, né? Pô. Pode ter 10 casas amarelas, mas não tem 500 casas, né? Eu não vou procurar 500 casas, eu vou procurar só as amarelas. Tá entendendo isso? Então, a pessoa que ela tem um conhecimento, ela consegue se adiantar. Ela consegue ganhar tempo. Pessoal, isso é muito sério. Nós temos que despertar isso em nós, a busca pelo aprendizado, a busca pelo conhecimento, essa sede, porque é isso que vai deslocar, é isso que vai nos diferenciar da sociedade, é isso que vai nos diferenciar entre profissionais. Procure ser o melhor daquilo que você faz. Procure ser o melhor no que você faz. Cara, você é o top 10 da sua função. Beleza, zerou o game. Pô, show de bola. Só que, o que você pode
pular, o que você pode fazer a mais em outra função? Ah, então me promove para ver, Carlos. Me coloca para ver. Eu gostaria de tentar. Me coloca aí para tu ver. Vai dar merda, cara. Por quê? O que a gente precisa entender, cara? Aquele processo lá que a gente ensinou uns dias atrás, né? Tô desempenhando a minha função aqui, mas, mano, em casa, tô batendo em saco, tô treinando outra função. Tô buscando aprender outra função. Sai um treinamento, eu caio dentro. Sai uma outra coisa, não tem nada a ver com a minha função. Vá aprender, cara. Desenvolve, meu. Corre atrás. Porque como é que tu vai saber que se tu é bom, se tu não vai desfrutar, se tu não vai lá buscar o conhecimento? Faz sentido ou não? Faz nada. Olha só, pessoas que buscam por aprendizado, elas demonstram que quer melhorar, aceita a correção, pede feedback, estuda por conta própria e transforma os erros em evolução. Faz sentido? Pessoal, meu irmão, eu já contei isso, eu vou contar isso. O feedback, eu faço essa analogia aqui, ó. O feedback, o cara que pede feedback, mano, o cara é um ser humano fora da curva, tá? Porque eu não tenho coragem de pedir feedback. Não tenho nada. Vou chegar lá, vou chegar ao nível de pedir feedback, mas ainda não consigo, né? Eu tenho muita coisa melhor ainda. Eu faço essa analogia aqui, meu irmão estava no restaurante não, comprando uma marmita, aí uma menina olhava para ele assim, ele ficava todo, nossa, bicho, eu tô abafando. A menina olhava assim para ele e ria, cara, ele, uau. E ele me contando assim, eu morrendo de rir, cara. Ele disse, Carlinhos, a menina olhava assim para mim, cara, eu falei, cara, tá na rede. Aí ele disse que esperando a marmita chegar e a dela também, né? Aí a dela saiu primeiro, ela pegou a marmitinha, aí ia passando por ele assim, ei moço, tem um farelo de pão bem aqui em ti. E ele, ó, e deixou ele ficou assim, ó, meu Deus, que vergonha, cara. O cara tinha um farelo de pão assim, e ele disse, Carlinhos, era um pedaço de pão desse tamanho, cara. Grande, ele tava comendo pão e ficou preso assim, cara, diacho. Então assim, ó, cara, ele tava passando a maior vergonha, e ele achava que ele tava abafando. Não foi o Júnior não, tá? Foi o Fábio. Foi o Fábio. Ele aqui só esperando ver se tu ia dizer. Ai, pô, Carlinhos, me ajuda aí, Carlinhos, me ajuda aí. Não, foi o Júnior não. Cara, então às vezes a gente tá passando vergonha. Por quê? Porque existe farelos, existe coisas pregadas em nós, e a gente acha que a gente está abafando. E o feedback, ele tem essa capacidade de dizer, cara, quer um feedback mesmo? Vou te falar, ó, teu comportamento tá agindo assim, assim, assado, percebe que durante os briefings tu age assim, assim, assado, ó, tu tem chegado tarde. Todas as pessoas que entraram e saíram nessa empresa aqui, depois do código de cultura, receberam feedback antes de sair. Todos. Todos, cara. Pelo menos 3 vezes. E do jeito que a gente estava, eu acho que a gente deu muito mais. Porque um erro nós temos, tá? Que a gente tem consertado, que é o que a gente procrastina muito a cortar o mal pela raiz. Mas a gente está acabando com isso. Então, todas as pessoas que saíram, um dia eles receberam feedback. Todos. Ó, cara, o horário. Ó, percebi que tu tá agindo assim, assim, assado. Ó, cara, teu comportamento aqui não tá legal. Ó, esse comportamento aqui ó, tá fora do nosso código. Ó, isso aqui, assado, cozido, mal passado. Então, cara, o feedback ele é de extrema importância para quem quer evoluir. O que não é busca por aprendizado, fazer treinamentos e não aplicar. Esse aqui ainda está melhor dos que não faz, né? Porque ele pelo menos vai, né? Me inscrevi, participei. Está melhor do que os que nem participaram. Mas ainda assim, esse que participa e não aplica, não é sinal de que está buscando por aprendizado. Ouvir feedback e não aplicar. Dizer, eu já sei, também não é um comportamento de quem busca por aprendizado. Eu não sei também. Eu tive um gerente chamado Claudio Lima. Cara, ele tinha todos os defeitos do mundo, mas uma das coisas que ele deixava muito claro, que ele me ensinou na época lá que eu trabalhei na Transeguro, foi o seguinte, se você não sabe alguma coisa, não diga que eu não sei. Diga assim, ó, por enquanto eu não consigo te dar essa informação, mas se tu me der um tempo,
eu vou lhe dar a resposta. Faz sentido. E na época a internet não era que nem hoje, né? Não é que nem o chat GPT que tu diz, com licencinha, deixa aqui ao banheiro, você volta já doutorado no assunto. É ou não é? Hoje, cara, tá muito mais fácil a gente desenvolver as coisas. Hoje não cabe mais, não sei. Não sei. Cara, pense numa coisa que desmotiva qualquer empreendedor, qualquer empresa, quando você pergunta uma coisa pro colaborador, ele diz, não sei. Pelo amor de Deus, mesmo, dê um chute no olho do cara. Não diga isso, cara, que isso realmente é... Fala logo o quê? Tem gente que ainda fala assim, não, peraí, tem como você me perguntar... Peraí, só um instantinho. Aí, pergunta de novo pra mim aí. Tem gente que tá economizando até falar. Eu vou queimar o Yuri aqui. O Davi ontem falou alguma coisa e disse, rapaz, bicho, esse Yuri é malaco. O que foi, Davi? Mas tu acredita, bicho, que eu passei um recado pro Yuri, ele transmitiu meu áudio, mas não quis falar. Falei, meu irmão, o cara tá economizando até a palavra, bicho, não acredito, meu irmão. Aí, ó. Aí é malaca, meu irmão. Não, ele pelo menos ele tá cortando, né, o lance do telefone sem fio, né? Tá cortando grandes ruídos aí. Se tiver um ruído, não foi meu. Pelo menos já tá... Entendi, Yuri. Olha só, por que isso é tão forte dentro da CAD? Porque o mercado muda, a tecnologia muda, processos evoluem e quem não aprende fica ultrapassado, gera retrabalho, trava o crescimento do time. Faz sentido, pessoal? Aqui nesse lugar não cabe a desmotivação do conhecimento. Não sei. Cara, não cabe mais eu não sei. A gente vive um processo que não dá mais para ficar esperando. Cara, tem coisas que eu também não sei. Grande coisa que a gente estuda, eu não sei. Que pergunta, eu não sei, mas eu vou atrás. A gente estava batendo cabeça com o diacho do motor de uma trave que se a gente instalou uma vez, eu nem lembrava como. Mano, pergunto para um, perguntei até para quem não sabia. Vai que o cara responde, né? Mano, eu saí perguntando, fui pro Google, fui pro chat GPT, mano, a gente rolou a internet de cabo a rabo para a gente poder encontrar uma informação para poder dar para o cliente. Que até então a gente é tão assim, ó, a gente é tão dado a querer resolver a coisa, que a gente queria colocar uma função no motor que não tinha. A gente queria que o motor fizesse uma coisa que ele não pode entregar, pô. E a gente, cara, a gente tem que dar um jeito e vamos atrás, vamos fazer uma coisa, faz outra. Não faz. A gente encontrou uma informação de que ele não sabe, não dá para fazer, e a gente trouxe uma solução. Se o cliente vai querer ou não, vou entregar na mão do cliente. Vai. Pessoal, assim, ó, não é obrigado a gente saber tudo, mas uma coisa que a gente não pode ter, a gente tem que ter essa humildade, tá, pessoal? Às vezes a gente tem esse problema, né, de querer saber tudo, cara. Tem coisa que a gente não sabe, pô. Tem coisa que eu não lembro mais. Por exemplo, tem coisas da VET, o Lucas sabe muito mais do que eu. Eu não sei muita coisa que... Tem coisa que eu pergunto, Lucas, é assim, assado? O Lucas responde, mas eu não sei. Mas por que eu não sei? Por desinteresse meu. Entende isso? Porque se na hora que eu for precisar da informação, eu sei que existe. Por exemplo, o Davi ele é muito inteligente. Aí a gente está agora nessa onda da máquina 3D, né? Cara, eu assisto muito vídeo, eu assisto muito conteúdo, e aí eu sei o que dá para fazer, mas não sei como fazer. Eu sei que dá para fazer. É isso que eu quero. Eu sei que dá para fazer para eu poder cobrar. Aí eu falo pro Davi assim, pai, não dá para fazer. Eu falei, dá para fazer. Que eu sei e eu vi. Eu não sei como, mas eu sei que dá para fazer. Eu ouvi que dá para fazer. Aí ele, né, eu na frente dele, porque eu já assisti vídeo, aí tem situações que eu mostro para ele, aqui, ó, viu, ó, como dá para fazer? Aí ele... Entendeu? Então tem coisa, galera, que não é que a gente vai ter que fazer, mas vai ter situações que pra gente gerenciar, pra gente fazer rodar as coisas,
para fazer com que o processo ande, a gente precisa saber o mínimo possível. Entende isso? E aqui no nosso ambiente, galera, ó, tecnologia é assim, mano. O que serve hoje, amanhã não serve. A gente está aí mudando nossos processos. Quantas vezes a gente já mudou algumas coisas que a gente tinha lá, olhando o nosso manual de procedimentos operacionais, tem muita coisa que está defasado já, que a gente tem que mudar, tem que atualizar, a gente está fazendo umas novas mudanças, tem que fazer, vai surgindo coisas novas que o mercado vai exigindo. A gente tem que estar se atualizando. E aí vai. Dá para a gente fechar aqui, galera. O impacto da performance dentro da empresa. Colaborador que busca por aprender erra menos, evolui mais rápido, assume mais responsabilidade, se torna referência e aumenta o seu valor interno. Pessoal, tem gente que quando fala assim, ó, não, se o cara aprende, se o cara conhece, vai ter mais responsabilidade? Vai. Isso é tão bíblico que existe uma parábola lá dos talentos que fala que para um foi dado 5, para outro foi dado 3 e para outro foi dado 1, conforme a sua o quê? Capacidade. Para um foi dado 5 talentos, para outro foi dado 3 e para outro foi dado 1. Cada um dentro das suas capacidades. Sabe o que me chama a atenção lá dentro? É que quando foi entregue 5 talentos para o primeiro, a Bíblia deixa bem claro um comportamento que ele fez acima da média. Ó, presta atenção. O que ganhou 5, a Bíblia diz assim, ó, imediatamente ele saiu. Rapidamente ele saiu. A Bíblia diz que o que recebeu 3, ele saiu. Apenas saiu. O que está na média, saiu. Fez o que todo mundo faz, saiu. Nada de anormal. E o que recebeu 1, tem uma história dele. Ele foi esconder o talento, foi enterrar o talento. Entendeu? Quando o Senhor vem, ele diz assim, cadê o que pegou 5? Está aqui, multipliquei para mais 5. Muito bom, servo fiel. Cadê o segundo? 3, eu multipliquei o dobro. Muito bom, servo fiel. Galera, foi a mesma coisa, tá? O mesmo elogio para o primeiro e para o segundo foi o mesmo. Quando veio o que tinha 1 talento só, que ele tinha enterrado, ele disse, eu enterrei porque eu fiquei com medo de perder, eu sei que o senhor é meio brabão aí, não sei o quê. Aí o que aquele servo disse? Servo mau e fiel. Pega esse talento e dá para quem tem os 10. Agora quem tem os 10, né? Então, ó, aquele que tinha pouco foi tirado e foi dado para quem tem mais. Por que não foi dado para o do meio? Responsabilidades. Vocês entendem isso? Galera, entre aqui, ó, no meio da empresa, a gente vai olhar para vocês e nenhuma função aqui é melhor do que a outra. Nenhuma função aqui é melhor ou maior do que a outra. Cada um vai ser cobrado de acordo com aquilo que você recebeu. Alguns que produzem mais, vai ser dado mais responsabilidade, mas isso é o quê? Mais honra. A gente não pode negar isso, tá? Que a quem é muito dado, é muito cobrado, lógico. Então, se o cara recebeu uma baita de uma responsabilidade, é porque ele é um cara fora da curva. Ele entrega. Isso tem essa honra diante da sociedade, inquestionável, e diante do time também. Não tem que ter esse negócio de meio doidinho, que o cara lá... Não, o cara é bom, pô, aí ponto final. Se o cara tem mais responsabilidade, o cara é bom, pô. E o mérito é dele. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que foi entregue para a gente fazer e a gente deixa de fazer. Fica cheio de dedo, eu tô com medo de... Meu irmão, se tu tá cheio de medo para fazer, vai ser tirado de você e vai ser dado para quem tem mais, cara. Essa é a questão. Então, quem sabe mais, tem mais responsabilidade, tem mais honra. Isso aí, cara, é inquestionável, tá? Quem faz mais, quem recebe mais responsabilidade, tenho certeza
que ele tem comportamento fora da curva. Isso aí, uma coisa eu te garanto que isso é bíblico, está lá escrito. E isso na prática também funciona. Beleza? Vamos ficar de pé?